Olá, sejam muito bem-vindos à primeira jornada em microplásticos realizada pelo Instituto de Macromoléculas Professora Heloísa Mano. Meu nome é Gustavo Martins, sou aluno de mestrado do Instituto e hoje venho aqui conversar com vocês sobre um assunto que vem chamando a atenção não só dos cientistas da área, mas também de toda a população. Entender o que são os famosos microplásticos e suas características é de suma importância para o desenvolvimento de novos métodos de estudos que serão utilizados no futuro para barrar essa poluição que vem afligindo o nosso meio ambiente. Existe uma frase muito conhecida nos cinemas que é: morra como um herói ou viva tempo suficiente para virar um vilão. Eu acho que essa frase se encaixa muito bem aqui. Sabemos que os polímeros foram os heróis da engenharia de materiais. Há quem diga que hoje vivemos a era dos polímeros, e tudo que tocamos e utilizamos hoje em dia ou é feito de polímeros ou tem polímeros na sua composição. Porém, será que existe a possibilidade de trocar o lugar desses dois personagens nessa frase? Será que é possível um vilão se tornar um herói? Para isso que estamos aqui, pesquisando sobre esse material, que vem demonstrando algumas propriedades que podem ser, e o que eu acredito que devem, né, ser exploradas para nos ajudar a vencer essa batalha contra essa poluição do meio ambiente. Bom, mas antes de falar sobre os microplásticos propriamente dito, precisamos dar uma volta lá no passado para entender de onde eles vêm, né? Bem, dando um breve contexto histórico, tudo começou em 1839 com Charles Goodyear. Enquanto estudava maneiras de melhorar a resistência térmica da borracha natural, ele descobriu que se ele misturasse enxofre com a borracha e colocasse em altas temperaturas, era possível obter uma borracha muito mais resistente com propriedades térmicas melhoradas. Desde então, esse método que hoje conhecemos como vulcanização é utilizado. Porém, nessa época ainda não se sabia que a borracha era um polímero e sequer sabiam que era uma macromolécula. Já em 1907, um inventor chamado Leo Baekeland desenvolveu o que é conhecido hoje como o primeiro produto polimérico, a baquelite. A baquelite é um polifenol termorrígido advindo da resina fenolformaldeído. Ele pode ser moldado antes da cura e foi muito explorado na indústria elétrica e automobilística emergente da época. Hoje em dia, Leo é conhecido como o pai da indústria dos polímeros. Em 1920, foi o ano em que Hermann Staudinger, a partir de estudos sobre as insaturações presentes na borracha natural, descobriu que as propriedades de agregados coloidais não vinham das insaturações, mas sim por a borracha ser uma macromolécula. Com isso, ele publicou um estudo, né, um trabalho intitulado Uber Polymerization, sobre a polimerização, marcando assim o início do desenvolvimento da teoria moderna dos polímeros. Por fim, entre 1927 e 1900, havia falado, hoje em dia é denotado por autores que estamos vivendo a era dos polímeros, sendo impossível imaginar a vida sem eles. Mas o que são os polímeros? Segundo a professora Heloísa Mano, os polímeros são macromoléculas que possuem unidades regularmente repetidas ao longo de uma cadeia. Suas características são intrinsecamente ligadas à distribuição de massa molar em suas cadeias poliméricas. E quando há o rompimento dessas cadeias, ocorre também a redução da sua massa molar e a perda de propriedades desse polímero. Essa quebra, esse rompimento, ele pode acontecer de diversas maneiras. Uma delas é por causa da absorção, por exemplo, né? A absorção da luz ultravioleta, que é emitida pelo Sol, que ocorre com muita facilidade quando esses produtos poliméricos ficam expostos ao meio ambiente, principalmente a longos períodos de tempo. A produção do polímero, desde o início da sua industrialização, vem crescendo exponencialmente ao longo dos anos. Segundo dados publicados na All-Road and Data, de 1950 a 2015, a produção de polímeros passou de 2 milhões de toneladas para 381 milhões, mostrando uma ascensão exponencial que tende a aumentar a cada ano. O Programa Ambiental da ONU, a UNEP, informa que a produção de polímeros já está ultrapassando 400 milhões de toneladas. Aqui, nesse mapa, são apresentadas as contribuições na produção de polímeros por cada região do globo. Segundo a Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico da ONU, a UNESCAP, a Ásia e as comunidades dos Estados independentes, que são as áreas, né, que produziram, né, em 2019, que mais produziram produtos poliméricos e polímeros no mundo todo. Mais da metade de todas essas outras regiões somadas juntas. Bom,
Como toda produção precede um descarte, aqui não seria diferente. Aqui nessa tabela, o Fundo Mundial para a Natureza, a WWF, ranqueou dados sobre a geração de lixo polimérico e a reciclagem por diversos países. É possível ver que os Estados Unidos lidera produzindo cerca de 70,7 milhões de toneladas de lixo polimérico por ano, sendo seguido pela China, que produz cerca de 54,7 milhões de toneladas de lixo polimérico por ano, sendo seguido pela Índia, que produz 19,3 milhões de toneladas, e pelo Brasil, que produz cerca de 11,3 milhões de toneladas de lixo polimérico. Porém, o Brasil apresenta ali uma peculiaridade. Ele é o quarto país que mais gera lixo polimérico no mundo e é o que menos recicla, reciclando cerca de 1,2% do lixo polimérico produzido. E isso é um grande problema. Autores afirmam que a reciclagem é um dos métodos mais simples e eficazes para a barragem tanto da contaminação do meio ambiente quanto para a produção de microplásticos futuramente. Segundo Gottschip, em seu artigo sobre reciclagem polimérica, o processo de reciclagem pode seguir 3 caminhos diferentes. A primeira é a reciclagem mecânica, que é o processo mais utilizado e acessível, e é um método onde o plástico é separado, triturado e fundido, transformando-se em peças mais ordinárias. O segundo processo é a reciclagem química, que é o processo onde o material é despolimerizado e, por fim, ele pode gerar novos materiais. O terceiro processo é a reciclagem energética, que é um processo de queima dos resíduos para a produção de calor e vapor que podem ser convertidos em energia elétrica. Segundo normas da ASTM, o processo de reciclagem pode ser dividido em 4 processos, onde a única diferença em relação ao que foi relatado por Gottschip é a divisão entre os tipos de reciclagem mecânicas, onde a reciclagem primária é uma moagem mais simples e a secundária é uma moagem mais específica, podendo definir tamanho e forma do moído final. Aqui são apresentados dados publicados de novo na All Road in Data, onde mostra que de 2015, em 2015, cerca de 19,5% do lixo polimérico produzido globalmente foi reciclado, 25,5% foi incinerado e mais da metade, 55% dos resíduos poliméricos, foram descartados irregularmente. Segundo a ONU, sem uma destinação adequada, boa parte dos resíduos poliméricos acabam chegando nos oceanos. E quando chegam lá, segundo Leberton e colaboradores, eles não ficam parados. Quando o lixo chega no mar, ele é submetido a movimentos de maré e a correntezas. Esses movimentos produzem um fenômeno chamado gyres, ou giros em uma tradução mais livre, né? Ou seja, quando o material é descartado no oceano, por exemplo, descartou na costa de um continente, ele percorre toda a costa onde ele foi descartado e chega até a costa oposta em outro continente, por conta desse movimento de giro que ocorre no oceano. O grande problema, segundo Lebreton e os colaboradores, é que com esse translado há um aparecimento de ilhas no centro desse movimento, produzindo as famosas, que já conhecemos, né, ilhas de lixo, e a mais famosa tem a ilha de lixo do Pacífico, que é onde tem ali no Pacífico, onde tem o maior gyre dentre os oceanos. Porém, o maior problema não está no lixo que é possível observar flutuando, formando essas ilhas. Há um outro problema que acaba ficando menos visível, né, que são os microplásticos, que segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, microplásticos são partículas de polímeros advindas da degradação ou de pellets medindo menos de 5 milímetros. Existe ainda uma discordância sobre a extensão do tamanho dos microplásticos, porém ela varia ali entre 5 e 0,1 milímetros. Essa é a variação mais citada, digamos assim, na literatura. Os microplásticos eles também podem ser subdivididos em 2 categorias. Em microplásticos primários, que são aqueles produzidos em tamanhos abaixo de 5 milímetros, ou abaixo, ou produtos do desprendimento de polímeros. Esse desprendimento eu vou explicar um pouco mais na frente.
E os microplásticos secundários são aqueles que, após algum evento de degradação, o seu tamanho é reduzido para um tamanho menor que 5 milímetros. Essas características físico-químicas dos microplásticos, eles dependem da estrutura química do polímero precursor e do meio e do tipo de degradação que esse material sofreu. As fontes de microplásticos podem ser variadas, desde fibras têxteis a ciridust. Ciridust são os detritos advindos de áreas urbanas, como a descamação de tintas de prédio, o desgaste de calçados com atrito no asfalto e afins. Diversos polímeros são relatados na literatura como precursores de microplásticos, desde os biopolímeros, como a celulose, até os sintéticos, como o PVC. Porém, os mais publicados, mais citados na literatura, são o PET, o nylon, o PVC, o PE, o PS e o PP. Segundo Geyer, né, esses são os polímeros mais utilizados no mundo, logo justifica a maioria dos trabalhos citarem ele. Segundo Bolsha e Freyot, né, são os que fizeram essa imagem, os microplásticos primários podem advir de diversos meios, como os apresentados nessa figura, onde se vê dados sobre o despejo global dos microplásticos primários no oceano. É possível observar que as fibras têxteis lideram esse ranking, contribuindo com 35% dos microplásticos primários despejados no oceano. Segundo vem os pneus, que a partir do atrito com o asfalto, eles acabam liberando esses microplásticos e está ali em 28% de contribuição. Aí vem a ciridust com 24%, as marcações de estrada, aquelas tintas brancas e amarelas que a gente vê na estrada, elas também contêm materiais poliméricos e podem liberar ela com atrito ou com os pneus ou com as intempéries, com chuvas, ventos e etc. Está ali com 7%, contribuindo com 7% desse despejo global de microplásticos primários. Revestimentos marinhos com 3,7%, produtos de higiene pessoal com 2% e pellets contribuindo com 0,3%. Esses produtos de higiene pessoal pode ser aqueles esfoliadores, aqueles géis e cremes esfoliadores que você passa no rosto, aquela sensação de que está ralando ali, quando você está esfregando no rosto, é produzido por microplásticos, bolinhas de microplásticos bem pequenininhas, que quando você acaba de esfoliar seu rosto, você lava e ele vai tudo para a água, que por sua vez chega nos oceanos. Além da produção desses microplásticos primários, a gente também não pode esquecer dos microplásticos secundários, que também estão muito presentes nessa poluição plástica. Por conta de diversos tipos de degradação que os materiais termoplásticos podem sofrer, a produção de microplásticos secundários no meio ambiente cresce junto com o despejo do lixo polimérico. Segundo Figueiredo e Viana, o Brasil produz cerca de 70 a 190 mil toneladas de lixo plástico marinho por ano. Aqui nessa figura podemos ver o mecanismo de degradação que esse material pode sofrer no meio ambiente marinho. Ali a gente pode ver o processo de degradação sendo iniciado, degradação mecânica podendo ser iniciado pelo movimento das ondas e marés. Também tem a degradação causada pela irradiação de UV, que faz com que esse material polimérico ele comece a se quebrar, a formar os microplásticos, né? Aqui nessa imagem é apresentado um panorama geral dos microplásticos secundários no oceano. Apresenta o seu caminho até o efeito nocivo já documentados em animais marinhos. Então, desde a chegada do lixo plástico nos oceanos, eles são submetidos à fotoxidegradação e a degradação por movimentos de ondas, né? O que dá início à fragmentação desse material, que pode ser ingerido ou digerido por animais marinhos, formando os microplásticos. Podem ser digeridos por micro-organismos também e formar microplásticos, ou podem sofrer mais fotodegradação e formar mais microplásticos, de diferentes formas e tamanhos. Diversos autores relatam a presença de microplásticos
em todos os ambientes terrestres, desde os mais adversos até os mais favoráveis. Porém, a grande maioria das publicações sobre microplásticos relatam sua presença em ambientes marinhos, como podemos ver aqui no gráfico, onde é apresentado que as publicações citando microplásticos no ambiente marinho, que está representado por essa barra em azul, são 3 vezes maiores do que as que citam no ecossistema terrestre, que é representado pela barra em vermelho. O motivo de ter tanto microplástico em diversos ecossistemas advém da sua densidade, que por serem leves, eles podem ser carreados tanto pela chuva quanto por ventos. Nessa outra imagem é possível ver um panorama de distribuição, liberação e acúmulo dos microplásticos, onde diversos autores já demonstraram, já publicaram na literatura, esses percursos que os microplásticos podem fazer e os locais onde eles podem ser, digamos que, criados. É visto que eles podem sair e ser produzidos em diversos ambientes, além de serem carreados de um ambiente para o outro, assim se tornando um poluente quase que onipresente nos dias de hoje. E essa característica tão significativa dos microplásticos estão intrinsecamente ligadas e principalmente à degradação que esses materiais sofrem. Nessa imagem é possível ver que os microplásticos advindos de áreas urbanas ou mesmo que sejam advindos de mares e rios e oceanos, eles conseguem se deslocar, chegando em montanhas, chegando na área rural, contaminando o solo, onde tem a produção de alimentos, enfim, pode ser encontrado em quase todos os lugares hoje em dia, e já vimos publicações relatando o encontro delas até no sangue humano, no leite materno, enfim, está em todo lugar. Como eu havia dito, essa característica tão significativa dos microplásticos está ligada à sua degradação. E o que é degradação? Segundo Mano Mendes, a degradação são mudanças químicas em que um material pode sofrer quando exposto a condições específicas. Normalmente acompanha a perda de propriedade e, quando é em polímeros, a quebra dessas ligações e a redução da sua massa molar. Materiais poliméricos podem ser degradados de diversas formas e de diversos mecanismos diferentes. Isso depende da sua estrutura química e das condições em que eles são expostos. Fatores externos definem qual tipo de degradação o polímero vai sofrer, como a fotooxidação, que é iniciada pela absorção de radiação, principalmente a ultravioleta, que é de maior energia, e na presença de oxigênio. Aí acontece a fotooxidegradação. Degradação termooxidativa, que é iniciada pelo calor na presença de oxigênio. A degradação termomecânica, que é iniciada por calor, gerado pelo cisalhamento, quando tem a fricção entre, por exemplo, um moinho e um polímero, entre as facas do moinho e o polímero. Degradação térmica, que é iniciada pelo calor em uma atmosfera inerte. Enfim, diversos autores relatam que dificilmente esses processos acontecem isoladamente. Porém, nos ambientes marinhos, como já foi relatado, que é onde é mais encontrado, que é mais citado a presença de microplásticos, o tipo de degradação mais relatada é a fotooxidegradação. A fotooxidegradação depende principalmente de um ambiente que tenha oxigênio e que esse material tenha compostos que absorvam a radiação ultravioleta. Esses espécimes que absorvem a radiação ultravioleta são conhecidos como cromóforos, que são grupos orgânicos ou inorgânicos insaturados que têm a capacidade de absorver radiação por conta da presença de elétrons não ligantes. Existem polímeros que têm espécies cromóforas e outros que não têm. As poliolefinas normalmente não poderiam sofrer fotooxidegradação por não ter esses grupos cromóforos. Porém, alguns aditivos que são usados em poliolefinas para modulação de características são cromóforos, assim tornando as poliolefinas suscetíveis à fotooxidegradação. Aqui podemos ver o mecanismo da fotooxidegradação. É possível ver que na presença da radiação luminosa, uma cadeia polimérica, que é representada ali pelo símbolo pH,
pode ser quebrada, dando origem a uma espécie radicalar, representada ali pelo P ponto, que na presença de oxigênio é convertido em um radical peroxil, representado ali por PO ponto, que ao encontrar uma cadeia macromolecular, produz um novo radical e um radical hidroperoxil, representado ali pelo POH, que é instável e se decompõe em um radical alcoxi, PO ponto, e um radical hidroxi, ponto OH, que pode dar início à fotoxidegradação de uma nova macromolécula, formando assim o ciclo, fechando, né, o ciclo da degradação. O mecanismo da fotoxidegradação de polímeros vinílicos e olefínicos acaba sendo o mesmo se levarmos em consideração a presença dos aditivos cromóforos nas poliolefinas. E outro fator muito importante são os marcadores de degradação que são gerados nesse processo e que podem ajudar a identificar o processo de degradação por FTIR, por exemplo. Bom, como relatado anteriormente, o processo de degradação na formação de microplástico tem um papel importantíssimo nas principais características que os microplásticos vão apresentar, e uma delas é a adsorção. A adsorção é um fenômeno que pode ser definido como a interação de uma molécula de um fluido na superfície de um sólido. Diversos estudos da literatura apontam a adsorção de múltiplos poluentes orgânicos e inorgânicos aos microplásticos, como antibióticos, metais pesados, óleos, bifenilos policlorados, que são os PCBs, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, o PAH. E por isso os microplásticos acabam sendo um dos responsáveis pela bioacumulação desses compostos nocivos em espécies marinhas. Autores evidenciam 3 fatores que afetam a adsorção de poluentes em microplásticos. São as propriedades físico-químicas dos microplásticos, as propriedades dos poluentes e os fatores ambientais. Cada um desses fatores gera um efeito sobre o microplástico que, por sua vez, alteram positivamente ou negativamente a capacidade de adsorção. Nessa imagem aqui, podemos ver como cada um dessas propriedades físico-químicas dos microplásticos podem gerar um efeito na estrutura e, por sua vez, aumentar ou diminuir a capacidade de adsorção. Como, por exemplo, podemos ver o aumento da área superficial, que está ali marcado em verdezinho. O verde simboliza um aumento e o vermelho simboliza uma diminuição. Então, ali vemos o aumento da área superficial específica, gera um aumento de sítios de adsorção, que causa um aumento na capacidade de adsorção. Já, por exemplo, o aumento da cristalinidade diminui o volume livre, que, por sua vez, diminui a capacidade de adsorção dos microplásticos. É possível dividir o fenômeno de adsorção em 2 categorias. A adsorção física, que é onde as interações entre o adsorvato e o adsorvente são mais fracas e requerem uma energia de ativação menor. E a adsorção química é onde as interações entre o adsorvato e o adsorvente são mais fortes e requer uma maior energia de ativação para essa ligação acontecer, essa interação acontecer. Tanto a adsorção física quanto a adsorção química seguem mecanismos de adsorção que podem ser diferentes para cada um dos casos, e todos eles devem ser estudados para um melhor entendimento dessa poluição conjugada que é formada entre os microplásticos e diversos outros poluentes que podem estar distribuídos tanto no solo terrestre quanto em ambientes marinhos. Diversos estudos relatam que o entendimento dos mecanismos de adsorção é de suma importância para a contenção e administração desses poluentes, e para isso são muito utilizados diversos modelos, matemáticos, a fim de melhorar o compreendimento sobre as etapas limitantes presentes no mecanismo de adsorção dos microplásticos. Autores afirmam que modelos cinéticos e isotérmicos de adsorção podem ser utilizados para determinar, de modo teórico, os mecanismos de adsorção de poluentes orgânicos e inorgânicos aos microplásticos. Os modelos cinéticos são aplicados em microplásticos para estimar
a eficiência e as etapas limitantes na taxa de adsorção de poluentes e definir os mecanismos de adsorção. Já os modelos isotérmicos são aplicados para estudar o equilíbrio da adsorção, no qual é possível determinar o efeito da concentração de espécies químicas na capacidade de adsorção à massa constante de adsorvente. Os modelos cinéticos mais utilizados, mais citados nos estudos de microplásticos são o pseudo primeira ordem e o pseudo segunda ordem, que são utilizados para avaliar todo o processo de adsorção como um todo, e difusão intraparticular e difusão em filmes, que são usados para descrever as etapas limitantes do processo de adsorção. O modelo de pseudo primeira ordem é utilizado em processo de adsorção do soluto de uma solução líquida e se baseia, né, na capacidade de adsorção de um sólido. Já o modelo de pseudo segunda ordem se baseia na capacidade de adsorção da fase sólida e relata o comportamento do processo em toda a faixa de tempo de contato. Já o modelo de difusão intraparticular assume que os adsorvados se difundem nos poros de um material adsorvente durante a adsorção. E o modelo de difusão em filmes é impulsionado por interações físico-químicas, como interações hidrofóbicas, ligações covalentes, entre outras. Bem, eu trouxe esse slide para resumir o que eu acabei de falar sobre os modelos cinéticos, para deixar a informação mais clara. Podemos utilizar os modelos cinéticos para descrever a taxa de adsorção, que é a capacidade de adsorção em função do tempo, identificar o tempo necessário para o sistema entrar em equilíbrio e também nos dá a possibilidade de identificar os mecanismos de transferência de massa. Os modelos isotérmicos mais utilizados para a determinação da adsorção são os modelos de Langmuir, que sugere que a superfície do adsorvente é uniforme, que não há interação entre os adsorbados e a adsorção ocorre apenas na superfície externa do adsorvente, o que pode ser chamado de adsorção em monocamada. Este modelo pode ser descrito pela seguinte equação não linear. Já o outro modelo mais citado é o modelo de Freundlich, que é utilizado para descrever os mecanismos de adsorção em superfícies não uniformes e modelar a adsorção monocamada e multicamada, levando em consideração que a adsorção ocorre com energias diferentes. E pode ser exemplificada, pode ser expressada por essa equação aqui. Bom, como eu fiz com os modelos cinéticos, aqui é um resumo do que podemos adquirir com os modelos isotérmicos, que é descobrir o equilíbrio termodinâmico da adsorção, indicar os mecanismos de adsorção, se é fisiosorção ou quimiosorção, e identificar também a capacidade de adsorção de um adsorvente. Por fim, temos as técnicas de caracterização, onde diversos autores relatam a importância do desenvolvimento de padrões de análises para melhorar o entendimento tanto dos microplásticos quanto da capacidade desse poluente se transformar em uma poluição conjugada, que é quando acontece a adsorção de outros poluentes na superfície dos microplásticos. Então, na literatura são relatados diversos equipamentos que podem ser utilizados para caracterizar esses materiais, porém os mais citados são a espectroscopia no infravermelho, o FTIR, a espectroscopia no ultravioleta visível, o UV-Vis, o microscópio eletrônico de varredura, que é o SEM, e a ressonância magnética nuclear no domínio do tempo, que é o TD-NMR, entre outros. O FTIR, por exemplo, é muito utilizado por conta de bandas de referências que servem como marcadores de degradação. Aqueles mesmos marcadores que eu havia descrito no slide da fotoxidegradação, que são liberados a partir da fotoxidegradação. Aqui nessa imagem nessa figura é possível ver essas curvas de FTIR que
a partir de tempos diferentes de degradação que esse material polimérico está sofrendo, esse pico referente ao pico de carbonila, ele vai aumentando conforme aumenta o tempo de exposição a intempéries. Então, é possível medir esse aumento, né, da absorvância e comparar com o pico de referência, né, da banda de referência, e fazer a relação para definir, né, o índice de carbonila. E a partir do índice de carbonila, que pode ser encontrado, pode ser verificado ali entre a banda de 1.700 e 1.800 centímetros a menos 1, é possível verificar quais materiais sofreram mais degradação e, por consequência, produziram mais microplásticos. Outras bandas que também são bastante observadas são as bandas referentes às vinilas, também produzindo o índice de vinila, que pode ser também utilizado para definir o índice de degradação desse material polimérico. Já o VVIS, ele é um equipamento que se baseia na medição da transmitância ou reflectância de comprimentos de onda pelo material analisado. Esse equipamento ele é utilizado para a determinação quantitativa de diversos analíticos, como os íons de metais de transição, compostos orgânicos altamente conjugados, macromoléculas biológicas, a aplicação para a quantificação de microplásticos e os seus adsorbatos ainda está começando a serem publicadas. Existem poucas publicações que utilizam esse equipamento para esses fins. Porém, eu trouxe aqui uma figura que relata a utilização desse equipamento de UV-Vis, onde ele é utilizado para medir a concentração da adsorção de bisfenol A em microplásticos de nylon 66, a partir de medidas de transmitância e reflectância da amostra. Ao fazer curvas de calibração para cada um dos analíticos, foi possível quantificar com extrema precisão, como é visto no gráfico D, né, onde compara a quantificação teórica e a estimada pelo equipamento. Já aqui na microscopia eletrônica de varredura, esse equipamento ele é muito utilizado para fazer imagens da topologia de materiais. E com ele é possível obter informações sobre a morfologia e a composição, dependendo do equipamento que compõe esse material. Nos trabalhos sobre microplásticos, o microscópio eletrônico de varredura ele é muito utilizado para observar mudanças morfológicas causadas pelo processo de degradação de materiais poliméricos. Aqui nessa imagem é possível ver o processo de degradação em microplásticos de diferentes tamanhos. É relatado que é possível notar que o aparecimento de fendas com o passar dos dias de exposição ao intemperismo, e essas fendas são os marcadores principais da degradação que pode ser visto por esses equipamentos. Como podemos ver, no dia zero o material está mais liso e com o passar dos dias ele vai começando a apresentar ranhuras e fendas que vão aumentando conforme o material é exposto a mais tempo à degradação, a intemperismo. Aqui são apresentados dois tipos de imagem da morfologia dos microplásticos após a exposição de dias de eventos de degradação. Em A, é visto o material submetido ao envelhecimento acelerado em laboratório, e em B é o envelhecimento que acontece em mar aberto. Com essa técnica é possível comparar e traçar um padrão de comparação entre o envelhecimento acelerado em laboratório e o envelhecimento ao ar livre. Aqui essa imagem é bem interessante, que os autores dela afirmam que basicamente 30 dias em laboratório ele degradava o material, deixava o material degradado como se tivesse passado 240 dias ao ar livre. Então já dá para fazer ou dá para apontar uma certa correlação, mas com tempos muito pequenos, fazendo essa aceleração em laboratório. Já o equipamento de ressonância magnética nuclear no domínio do tempo, também conhecido como a relaxometria, é a nomenclatura aplicada aos procedimentos relacionados à obtenção
de tempos de relaxação, tanto longitudinais, que são definidos com a constante de tempo T1, quanto as transversais com a constante de tempo T2. Basicamente, o equipamento funciona alinhando os spins dos núcleos de hidrogênio. Podem ser outros núcleos, porém é muito feito com o hidrogênio, porque o hidrogênio é um dos elementos mais abundantes nos materiais poliméricos. Então, eles são mais utilizados para esse tipo de estudo. Então, como havia dito, o equipamento funciona alinhando os spins dos núcleos de hidrogênio longitudinalmente ao campo magnético emitido pelo equipamento ou transversalmente, dependendo se você quer a constante de tempo T1 ou T2. Após o alinhamento desses spins, o equipamento excita esses núcleos com pulsos de radiofrequência, com o objetivo de, quando retirar esse pulso excitante, observar o fenômeno de relaxação dos spins, ou seja, essa volta dos spins que estavam excitados pelo pulso de radiofrequência para o seu estado de menor energia, esse estado não excitado. Sabendo disso, T1 e T2 são constantes de tempo de relaxação relacionadas à liberação de energia de modo entálpico de aglomerados de cadeia e de modo entrópico de segmentos de cadeia, respectivamente. A partir da análise desses tempos de relaxação, obtemos informações sobre a morfologia do material analisado, que é dependente do ambiente químico onde o material está. Logo, podemos avaliar a degradação de materiais poliméricos, observar as mudanças no ambiente químico, obter informações sobre mudanças estruturais do material, quantificar a presença de poluentes. Todas essas mudanças podem ser observadas a partir da alteração nessa constante de tempo de relaxação do analítico que a gente estiver observando. Aqui podemos ver dois gráficos que demonstram a sensibilidade do equipamento à variação de concentração de íons paramagnéticos em soluções aquosas. É relatado que, com o aumento da concentração de íons paramagnéticos, a taxa de relaxação transversal e longitudinal das soluções aumentam também, demonstrando assim a capacidade de quantificar concentrações de íons mesmo em concentrações baixas. Como relatado anteriormente, a relaxometria também é sensível a mudanças no ambiente químico. Nessa figura aqui é relatado que a mudança de pH em soluções aquosas contendo cobre modificam as constantes de tempo de relaxação tanto longitudinal quanto transversal, assim demonstrando um padrão de espectro de análise bem grande. Por conta das características da ressonância magnética nuclear no domínio do tempo, ela se torna uma técnica de grande potencial para análise tanto da formação de microplástico quanto da análise da adsorção de poluentes aos mesmos. Bom, para finalizar, a gente já consegue perceber que os microplásticos são onipresentes e inescapáveis hoje em dia. No mundo que vivemos é impossível e nem um pouco inteligente sugerir a proibição dos polímeros. Então, o que podemos fazer para deter esse poluente que anda contaminando tudo e todos? Primeiro, antes de mais nada, a necessidade de entender a fundo esse poluente. Entender os seus mecanismos de produção, adsorção e distribuição, para assim criar hipóteses para a retenção ou a não produção desses materiais, né? Sabemos que a poluição conjugada é uma das armas mais fortes dos microplásticos. Mas será que não é possível utilizar essa capacidade ao nosso favor? Bom, ainda há muitas lacunas quanto ao entendimento do que é o microplástico e cabe a nós, pesquisadores, preencher essas lacunas e conseguir criar novos métodos para vencermos essa batalha. Gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer aos meus orientadores e espero que essa apresentação tenha acendido uma luz ou ajudado a todos que estão assistindo a entender melhor o funcionamento e a preocupação, né, que se tem demonstrado sobre esse material.